Planejamento estratégico. Você já ouviu falar nisso? Se não, não é uma surpresa. Muitas empresas, infelizmente, tratam o seu planejamento estratégico como um segredo. E pouquíssimas pessoas dentro da empresa entendem exatamente como funciona. Mas se é o seu caso, não se preocupe. Hoje vou lhe falar e lhe ensinar exatamente o que é e como funciona o planejamento estratégico. Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Eu me chamo Ricardo Ferreira e hoje vamos abordar um ponto que é fundamental para toda empresa que quer ser grande. Chama planejamento estratégico. Você sabia que empresas com planejamento estratégico têm até 30% de chances de superarem e rápido os seus concorrentes? Infelizmente, muitas empresas, e eu digo muitas empresas, acabam restringindo a criação do planejamento estratégico a apenas um número muito pequeno de pessoas. E depois que o planejamento é concluído, muitos colaboradores questionam: da onde a empresa tirou essa ideia? Por que temos que cumprir essa meta? Essa meta não funciona para o meu departamento. Da onde eles tiraram isso? Bem, tiraram do seu planejamento estratégico. Se você, como colaborador e como futuro gestor, quer saber o que é o planejamento estratégico, como ele funciona e como fazer a criação dele, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou lhe ensinar 5 ferramentas fundamentais que toda empresa utiliza na criação do seu planejamento estratégico. E eu posso lhe dizer que a quinta com certeza é aquela que vai fazer com que o seu planejamento ele atinja os resultados esperados. Mas o que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico é basicamente o processo que define as metas de longo prazo e como atingi-las de cada organização. Ela é como um mapa que orienta toda a tomada de decisão do negócio. É a conexão entre a visão da empresa e as atividades do dia a dia, garantindo com que tudo esteja alinhado para conseguir atingir os objetivos da sua organização. Por exemplo, imagine que uma empresa quer aumentar o seu faturamento em 3 anos. O planejamento estratégico vai mostrar exatamente como isso deve ser feito, seja fazendo mais investimentos em marketing, expandindo para novos lugares ou até lançando um novo produto. E agora vamos ao que interessa. Vamos ver aqui as 5 ferramentas utilizadas por várias empresas na criação do seu planejamento estratégico. Vamos agora à ferramenta de número 1, criar ou revisar a missão, visão e valores da sua organização. A missão representa o propósito da empresa, ou seja, a sua razão de existir. Está diretamente ligada ao ramo da empresa, seus produtos e serviços. Na sequência temos a visão. A visão demonstra exatamente em quanto tempo uma empresa precisa atingir um determinado objetivo estratégico. Em outras palavras, é o que faz a empresa continuar existindo. E por último, temos os valores, que, como sabemos, os valores são de extrema importância para uma organização. Ele demonstra como a empresa quer ser vista aos olhos dos outros. Quando dizemos que a empresa tem respeito, agilidade, parceria, comprometimento, isso faz com que as empresas deem credibilidade a essa empresa. Os valores devem fazer parte dos colaboradores porque eles vão demonstrar por meio das suas ações como atendem todos os nossos parceiros, clientes e fornecedores. E agora vamos à ferramenta de número 2. Avalie como está o ambiente interno e externo da sua empresa utilizando a matriz SWOT. A matriz SWOT é uma ferramenta que vai te auxiliar a mapear as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que uma empresa pode ter. Vamos falar da força. A força ela é interna e positiva. E para descobrir as suas forças, ou seja, as forças da sua empresa, faça algumas perguntas, como por exemplo, o que a empresa faz bem? E na visão dos nossos colaboradores, o que eles dizem que a empresa faz bem? E daí, relacione todas as respostas. Na sequência, podemos falar das fraquezas. As nossas fraquezas também são internas, mas agora elas são ponto negativo. E podemos fazer da mesma forma, podemos fazer algumas perguntas semelhantes às das nossas forças.
O que a empresa precisa melhorar? E na visão dos nossos colaboradores, o que eles percebem que a empresa precisa melhorar? E assim como o anterior, relacione todas as respostas no seu mapeamento. E na sequência podemos falar das ameaças. As ameaças, elas são externas à organização e elas são negativas. E podemos fazer da mesma forma, fazendo perguntas, tais como: o que vocês percebem que pode afetar a empresa de forma negativa? O que os nossos concorrentes estão fazendo que podem afetar também a nossa organização? E da mesma forma, relacione todas as respostas. E por último, podemos falar das oportunidades. As oportunidades também são externas à nossa organização, mas elas são positivas. Então precisamos ter um olhar clínico quando falamos das nossas oportunidades. Por exemplo, o que nós estamos vendo lá fora, que se a gente colocar em prática, vai ser uma boa oportunidade para o negócio. O que estamos percebendo de acordo com a movimentação do mercado ou de acordo com os nossos concorrentes que pode ser uma boa oportunidade para nós. E assim como as outras, faça uma relação com todas as suas respostas. Um ponto importante que eu quero compartilhar com você, gestor. A matriz SWOT ela deve ser feita com a participação de toda a sua equipe. Mas como assim, Ricardo? Toda a equipe deve participar da criação dessa matriz SWOT? É importante que todos participem. Gestores, vocês não têm noção da quantidade de boas ideias que vêm dos nossos colaboradores. Eles podem ter uma percepção completamente diferente e que vai ser extremamente benéfico para a empresa com relação às suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Depois que você concluir juntamente com a sua equipe, encaminhe para a área responsável que vai fazer a triagem e selecionar as melhores estratégias. Após concluir todo o mapeamento por meio da matriz SWOT, a empresa terá em mãos um conjunto de possíveis metas. E por que podemos dizer que são possíveis metas, Ricardo? Porque nós ainda não passamos essas metas pela nossa ferramenta de número 3, a ferramenta SMART. A SMART vai ajudar a empresa a saber se cada meta selecionada ela é específica, mensurável, atingível, relevante e com tempo estabelecido. Caso a meta não atenda os requisitos da SMART, isso pode indicar que ela deve ser revista ou até mesmo descontinuada. E no final de tudo isso, vão sobrar apenas aquelas que farão parte do seu planejamento estratégico. Na sequência, essas metas vão passar na mão de um comitê, que farão a checagem final. Depois, essas metas vão para a próxima etapa, que é a nossa ferramenta de número 4, plano de ação. Cada meta precisa ter um plano de ação muito bem estabelecido. Esse plano de ação deve conter a meta, o que será feito, quem fará e quando deve estar pronto. Vamos dar um exemplo? A empresa quer crescer 20% nos próximos 2 anos. Para que a empresa consiga fazer isso, várias atividades podem ser estabelecidas, como, por exemplo, definir 10% do faturamento para a parte de marketing. Mas na sequência precisamos definir quem vai cuidar disso e até que data isso deve ser concluído. E teremos que fazer isso com todas as atividades que nós definimos para atingir aquela meta específica. E isso deve ser feito com todas as metas que entram no seu planejamento estratégico. Se esse vídeo está gerando valor para você, não deixe de comentar aqui embaixo e não deixe de seguir o canal para receber mais conteúdos. E agora vamos à ferramenta de número 5. É aquela que eu comentei com você no início do vídeo. É a que vai fazer com que o seu planejamento estratégico realmente funcione. É acompanhar e revisar o seu planejamento. O que você precisa entender aqui é que o planejamento estratégico ele não é nada estanque, não é fixo. Ele é um organismo vivo. Ele precisa ser o tempo todo acompanhado e revisto, porque uma determinada ação pode não estar funcionando muito bem. E neste caso, você vai ter que revisar aquela ação para saber se ela deve ser substituída ou alterada para atingir o objetivo da empresa. Ou seja, se alguma coisa não está funcionando muito bem, o que tem de mal alterar para atingir o objetivo da empresa? À medida que a empresa vai evoluindo, algumas ferramentas acabam sendo descontinuadas e outras vão sendo inseridas no seu planejamento.
Uma que eu gosto muito e é uma particularidade minha é o Balance Scorecard. Ele traz ali 4 perspectivas fantásticas para um bom desempenho da empresa. Mas além dela, há várias outras ferramentas, como por exemplo, análise de cenário, PDCA, OKRs, análise de 360 graus, matriz BCG. São várias ferramentas que as empresas acabam em algum momento utilizando para refinar e melhorar o seu planejamento estratégico. Gostou desse conteúdo? Se sim, não deixe de curtir o canal e assiná-lo para receber as novas notificações. E não deixe de compartilhar com todos os seus amigos que também querem aprender sobre planejamento estratégico. E se você ficou com alguma dúvida e quer aprender sobre algum outro ponto específico, não deixe de comentar aqui embaixo, porque eu posso preparar um vídeo para te apoiar também no seu crescimento profissional. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!